Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos do Centro Espírita Chico Xavier, em Búzios, uma alegria enorme nós estarmos aqui junto aos nossos irmãos na noite de hoje, a fim de fazermos algumas reflexões acerca dos problemas do mundo, segundo Bezerra de Menezes. Uma noite atípica na nossa região dos lagos, uma noite fria, mas nós agradecemos a Jesus, o lar, que nos mantém aquecidos, e aproveitamos para fazer um alerta aos nossos companheiros e um alerta a mim mesmo, a eu mesmo, estava pensando isso aqui agora, acerca dos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que nós possamos estar cientes que nas noites frias, enquanto a gente segue resguardado, há vários companheiros, há vários irmãos de caminhada que estão aí e que precisam que nós nos mantenhamos alerta. Bem, nesse momento novo que estamos passando em relação à pandemia, ainda visitamos as casas de forma virtual e seguindo o hábito, seguindo aquilo que é de hábito e de praxe, nós vamos orar, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos chegando aos lares, aos locais onde os nossos companheiros se encontrem agora, acessando seus computadores, seus celulares, seus tablets, a fim de ouvirem um bocadinho as nossas reflexões que vamos estar realizando na noite de hoje. Oremos então. Senhor Jesus, amigo especial e querido, Divino Mestre que vem ao longo de milênios nos dando a orientação segura para jornadearmos neste mundo e pelos outros que virão, vivendo de forma reta, justa, honrada, fazendo, Senhor, os reajustes que são fundamentais para que nós venhamos a alcançar a felicidade que aspiramos. Na noite de hoje, quando chegamos em diversos lares que nos assistem, nós queremos, Divino Amigo, te pedir que nos dê serenidade, nos dê discernimento, nos dê a capacidade de refletir junto aos nossos irmãos acerca das adversidades, dos problemas do mundo, sob a ótica deste abnegado Espírito, servidor Jesus da tua causa, Bezerra de Menezes. Que o Senhor Jesus chegue a cada um dos lares, que Chico Xavier, este médium, este hoje Espírito de grande evolução, possa auxiliar-nos na noite de hoje, em que vamos falar e conversar um pouco com os nossos companheiros. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre, é o que nós te pedimos, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Amigos, a nossa reflexão que vamos fazer com os companheiros hoje, Problemas do Mundo, por Bezerra de Menezes, ela surge de uma mensagem psicografada por Chico Xavier e que está inserida no livro O Espírito de Verdade. Quando resolvemos fazer essa reflexão, e por que surge essa ideia dessa reflexão? Porque eu atribuo a essa página um dos textos mais coerentes, mais bonitos e mais bem redigidos por um espírito que se encontra desencarnado. E, mais ainda, nos chama profundamente a atenção não só a redação do espírito, o poder que tem Bezerra de Menezes de redigir um texto brilhante, mas nós não podemos esquecer
de uma capacidade maravilhosa do médium Chico Xavier em ser este filtro lúcido, filtro honrado, filtro que segue com profunda limpidez ao ser veículo dessas mensagens. Este ano, Chico Xavier estaria comemorando 110 anos se estivesse encarnado. Um homem que serviu por 92 anos e que a 18 nos deixou no plano físico e que certamente segue no seu ofício espiritual, levando orientação, levando instrução aos nossos companheiros, aos nossos irmãos de caminhada. Esta mensagem, Problemas do Mundo, ela foi retirada em uma obra psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, chamado O Espírito de Verdade. É um livro que eu particularmente sou apaixonado, porque vejo ali um manancial, vejo ali uma fusão de mensagens fabulosas que nós chamamos os companheiros espíritas a ler. Estes últimos anos, nós temos visto uma enxurrada de livros com uma linguagem mais moderna, de livros muito mais bem encadernados, de aparência física, são muito bonitos, mas nós precisamos recordar, estar lembrando aos nossos irmãos espíritas de uma necessidade forte de nós retomarmos as obras subsidiárias de alguns anos, de 30, de 40, de 50, de 60 anos, obras essas que o nosso Chico foi veículo para que elas pudessem chegar às nossas mãos, ao plano físico. Esta obra, O Espírito da Verdade, quando nós começamos a estudar a mensagem e começamos a estudar o livro, descobrimos que esta obra, O Espírito de Verdade, este livro, ele está inserido junto com 3 outros livros, quando o Espírito Emmanuel, gerenciando uma ideia, escreve, puxa, basicamente, ele 4 livros que visam fazer anotações acerca da obra de Kardec, da codificação espírita. Então, no ano de 1960, ou seja, há 60 anos atrás, o primeiro livro que sai nesta série, nesta ideia de Emmanuel, é o livro Religião dos Espíritos. E ele mesmo, fazendo uma anotação inicial, a título de prefácio, ele vem dizer: desde muito aspirávamos realizá-lo, e isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível no curso de 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita, a que comparecemos junto aos nossos amigos uberabenses no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã naquela cidade. Então, a primeira obra que sai, Religião dos Espíritos, surge de reflexões acerca de O Livro dos Espíritos, feitas por apontamentos mediúnicos que Emmanuel fez através de Chico Xavier, no encerramento de 91 sessões públicas realizadas na Comunhão Espírita em Uberaba. Então, assim surge a primeira obra. No ano de 1961, ou seja, um ano depois da primeira obra ela ter sido editada, Emmanuel, a Federação Espírita publica Seara dos Médiuns, que são anotações que o mesmo Espírito, que Emmanuel faz, acerca de O Livro dos Médiuns. E, mais uma vez, no prefácio, ele viria a explicar
ele viria a orientar como surgiu esta obra. Assim, pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes acerca da obra kardeciana, apresentando neste volume o que nos foi permitido atender ao longo de 90 reuniões públicas nas noites de segunda e sexta-feira, que tivemos a alegria de partilhar junto aos nossos irmãos uberabenses da Comunhão Espírita Cristã, igualmente em Uberaba. Então, o primeiro livro, Religião dos Espíritos, ele publica em 60, a Federação Espírita Brasileira publica em 60, com 91 reuniões de 59. O segundo livro, Seara dos Médiuns, ele vai lançar em 61, fruto de 90 sessões públicas de 1960. Posteriormente, ele viria a lançar a obra que estamos conversando hoje do texto, O Espírito de Verdade, que versa, que são apontamentos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo que essa obra, igualmente, é lançada em 61. Só que ela é uma soma de páginas soltas, psicografadas, aí numa situação que já é particular. Entre 1965 e 1960, 55 e 59, né, entre 1956 e 1961, Emanuel, Valdo Vieira e Chico vão psicografar textos, aí sim, de diversos espíritos, não mais uma exclusividade de Emanuel e nem uma exclusividade do médium Chico Xavier. Eles vão receber, ao longo de quase 5 anos, né, de 55 a 56 a 61, um conjunto de páginas que vão enfechar o Espírito de Verdade. Vale anotar que este livro, todos os textos ímpares são recebidos pelo médium Chico Xavier e todos os textos em páginas pares são psicografados pelo médium Valdo Vieira. E então esse texto, que é o primeiro, é o texto de número 1, Problemas no Mundo, é uma psicografia de Chico Xavier, enviado por Bezerra de Menezes. E o último livro, A Justiça Divina, que Emanuel viria a lançar a sós e exclusivamente usando os recursos do médium Chico Xavier, em 1962, fala acerca do livro O Céu e o Inferno. E foram 82 reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã no decurso do ano de 1961. Então, entre os anos de 1959 e 1961, eles vão produzir, Emanuel e Chico, essas 3 obras na sua individualidade, e entre 1956 e 1961, Chico Xavier e Valdo Vieira vão psicografar o livro que viria dar origem ao Espírito de Verdade. O que eu gostaria de enfatizar aos meus irmãos é como Chico Xavier era um médium de centro espírita. Como ele, além de ter uma produção mediúnica sólida e vasta, gerada no seu lar, ante a disciplina que ele exercitava e apresentava para que estas obras surgissem, ele igualmente era um homem de casa espírita. Ele era um homem vinculado ao centro espírita, visto que hoje as pessoas estão encontrando uma dificuldade enorme em entender a demanda, entender a necessidade de manter-se vinculado a uma casa espírita, mesmo que de forma virtual. Nós estamos vendo as casas espíritas de portas fechadas, estamos vendo que os espíritas que não têm ido de forma presencial às instituições, por questões óbvias, igualmente não se mantêm vinculados às suas instituições que estão lhes oferecendo possibilidades e recursos de forjar e consolidar esta ligação, mesmo que no plano virtual, com a sua instituição.
Nesta hora, estamos usando a página do Centro Espírita Chico Xavier em Búzios, casa essa que habitualmente fazemos visitas sempre que somos convidados, e é uma casa que está sempre repleta de companheiros encarnados. Esperamos que os mesmos companheiros encarnados possam estar vinculados, não para escutar o Marcelo, porque não é este o fim, mas para se manter vinculado a essa instituição que segue funcionando, que segue operando no plano espiritual, atendendo às demandas de obsessão, de perturbação espiritual, de socorro e de alento. Enquanto os companheiros estão desesperados para que a casa espírita física reabra, temos que dizer aos nossos irmãos que a casa espírita que está funcionando agora, temporariamente, no mundo virtual, segue funcionando, esperando a nossa participação, esperando que nós nos mantenhamos vinculados, esperamos que nós nos mantenhamos unidos com esta equipe desencarnada que vem e que segue promovendo esta obra de socorro e de alento. O trabalho não parou, meus irmãos. O serviço não parou. E nós precisamos seguir cientes de que nós temos atividade, nós temos o que fazer, e essa atividade hoje está reduzida em nós darmos um clique no nosso celular e nos mantermos vinculados ao que a casa está realizando. Só que os nossos irmãos, infelizmente, a grande maioria, está completamente desvinculada das suas instituições. E aí nós começamos a correr e incorrer num seríssimo risco que é quando a casa reabrir, nós não acharmos o caminho de volta, visto que distanciarmos-nos, afastarmos-nos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos espirituais, vamos criando vínculos com outros caminhos, com outros campos. Todas as casas espíritas da região dos lagos estão operantes. Todas as casas espíritas da região dos lagos estão com seus Facebooks, com seus Instagrams, com seus YouTubes, com seus WhatsApps operantes, e nós, enquanto espíritas, ou nos mantemos ligados e vinculados a isso, ou então, quando a casa reabrir, nós teremos grande dificuldade, enorme dificuldade em achar o caminho de volta, em encontrar esse caminho de volta. Chico Xavier era um homem de casa espírita, era um espírito de casa espírita, e, consequentemente, nós não podemos ficar longe de instituições, porque nós nos fragilizamos. Nós nos apresentamos enquanto espíritos frágeis, sujeitos às quedas, aos resvalos e aos equívocos da nossa vida. Então, vamos às nossas reflexões acerca da página O Problema do Mundo. Essa página, ela abre o livro Espírito de Verdade, uma psicografia de Chico Xavier, que faz relação ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no seu item 5, Advento do Espírito da Verdade. Bezerra de Menezes, então, inicia nos fazendo uma reflexão séria acerca das lutas do mundo. Começa ele dizendo: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro, o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema de cobiça.
O mundo. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações, elas não resolvem os problemas do crime. E aí, segue ele apresentando agora a solução. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria. Para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão. Para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra. Para anular o verme do desespero que promove a loucura. E para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, entendendo a doutrina espírita que a desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Então a gente já inicia falando um pouco sobre a construção da mensagem. Normalmente, quando se lê Bezerra de Menezes hoje, fruto de anotações psicofônicas, habitualmente recebidas em eventos espíritas, em grandes congressos, em grandes eventos espíritas, vamos achar ali, vamos identificar ali um espírito naqueles eventos que é paternal, que é estimulante, que conclama ao espírita a caminhar adiante, aquele Bezerra de Menezes que assume a postura do guia orientador, que chama e que invoca a caminhada do espírito. Nessa página em particular, dos idos do final da década de 50, início de 60, nós vamos achar um Bezerra de Menezes instrutor, um professor, que inicia fazendo uma reflexão em 6 tópicos iniciais, em 6 parágrafos iniciais, fazendo-nos pensar sobre tudo aquilo que está no mundo e que está em excesso no mundo e que nós temos em abundância no mundo e que ainda assim, apesar de nós termos uma abundância de bens, uma abundância de valores, uma abundância de conhecimento, esta abundância não chega a quem precisa e não soluciona as questões que aqui nós e aos nossos companheiros de caminhada, aos nossos irmãos de caminhada se encontram e que não conseguem solucionar. O mundo está repleto de ouro, de espaço, de cultura, de teorias e de organizações. E apesar de nós termos mundialmente um planeta extremamente estruturado e com abundância, isso não caminha.
Isso não anda. E aí nós vamos encontrar um espírito chamando-nos a pensar. Por que está cheio de coisa no mundo? Por que tudo que nós precisamos neste planeta está aí abundando, está aí sobrando? E apesar de estar aí sobrando em abundância, por que o mundo não é bom? Por que as coisas não chegam a quem precisa? Por que as pessoas, enquanto eu estou aqui no meu lar, fechado, quentinho, num computador, com uma internet, chegando no lar dos meus companheiros, chegando na casa dos meus irmãos, né? Vou jantar, vou fazer um lanche, já jantei. Isso sobra na minha vida e na esquina, na rua aqui de baixo, na minha vizinhança urbana. Tem pessoas que estão próximas à minha casa, embaixo da ponte, não recebendo essas coisas que estão chegando de sobra na nossa vida. Será que é só uma responsabilidade gerencial desses nossos irmãos acharem-se numa situação complexa, numa situação difícil em relação a isso? Ou será que não há outros aspectos que nós precisamos pensar e refletir juntos? Como primeiro item, Bezerra de Menezes nos diz assim: o mundo está repleto de ouro. É ouro no solo, ouro no mar e no cofre. Mas esse ouro que está cheio no mundo não mata a fome dos outros. Hoje eu li na internet, no noticiário, que foi achado um diamante na África, avaliado em 100 milhões de reais, uma pedra, uma gema. E aí você fica perguntando para quantas pessoas este dinheiro chegará. Quantos vão melhorar de vida por ter sido essa gema achada? E todos os dias novas gemas, novos volumes de ouro e de valores são achados. Todos os dias novas somas, novos valores, novos montantes são encontrados, e a gente fica se perguntando para quem isso chega, a quem isso serve, para onde isso vai. Então, o primeiro elemento, o mundo está repleto de ouro, de valores, mas há uma concentração de renda em poucos, em detrimento de muitos. Ou seja, nós temos muitos valores, muitas moedas, muita fortuna, muito dinheiro, muitos elementos de valor real são achados, são encontrados. Entretanto, isso se concentra na mão de pouca gente. Isso não é distribuído, isso não é compartilhado. Haja vista quando você vê os noticiários, as revistas que anunciam as casas, as mansões das pessoas extremamente ricas. E assim, o ator tal está construindo uma casa de 10 milhões de reais. O artista tal comprou um terreno de 7 mil metros quadrados para construir uma casa de 500 metros quadrados, onde ele viverá lá sozinho, ou com uma esposa e um filho, e 7 ou 8 funcionários, e todo mundo passa a olhar aquilo e dizer assim: meu Deus, isso é o meu sonho. Ou seja, que eu consiga ter esta vida exclusiva, que eu consiga concentrar na minha vida todos esses recursos adquiridos por meio dos meus esforços ou não. Nem sempre as pessoas se enriquecem por trabalho justo e honesto. Muitas vezes são obrigadas a se conveniar a práticas menos felizes, a práticas menos honradas, para auferir os seus recursos. Então, o primeiro grande elemento é:
segundo Bezerra de Menezes. Tem muito dinheiro no mundo, tem muito ouro no mundo, tem muito ouro no mar, ouro no solo, ouro no cofre, mas o ouro não chega a quem precisa, porque o orgulho e o egoísmo daqueles que estão acumulando ouro a seu favor não conseguem compreender a necessidade imperiosa de compartilhar e de dividir e de fazer com que os recursos cheguem a alguém. Presta atenção. Prestemos atenção numa coisa muito séria, minhas irmãs, meus irmãos do Centro Espírita Chico Xavier e outros companheiros de outras instituições e outros companheiros de outras religiões que ora nos assistem. Tudo que sobra em algum lugar, no mundo que segue o equilíbrio divino, falta em outro lugar. Deus não produziu nada com sobra. Tudo está no equilíbrio. Então, sempre que sobra em algum cofre, sempre que sobra na mão de alguma pessoa, tenha certeza, falta na mão de outra pessoa. Não dá para o mundo inteiro ser rico. Não dá para o mundo inteiro viver numa casa de 7.000 metros quadrados, porque não vai ter solo suficiente para que 7 bilhões de pessoas vivam assim. Então, toda vez que sobra para alguém, falta para outro alguém. Isso é o equilíbrio da vida. Isso é a dinâmica de uma vida que segue segundo os preceitos divinos, que diz que o mundo, para se equilibrar, o homem tem que enxergar o que está acontecendo com o outro e descobrir que os seus excessos representam falta na mão de alguém. A questão do mundo não é que falta recursos, não é que falta dinheiro, nem tampouco que falta ouro. É porque isso está centralizado na mão de meia dúzia, que só faz se tornar mais endinheirada, mais enriquecida e se distanciando mais ainda da linha de miséria, que ele sequer sabe de fato que existe. O primeiro item é: não está faltando dinheiro no mundo. Está faltando que o dinheiro chegue nos bolsos de quem precisa, de quem está com fome e que não tem uma moeda para comprar o seu alimento. Porque para alguém está sobrando, está em excesso. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço no campo, tem terra para tudo quanto é lado. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Você tem o seu espaço e quer mais. Você tem a sua casa, você quer 2, você quer 3, você quer 4. Você quer 5. Você tem a sua residência em Búzios. Você quer comprar a casa do lado, quer comprar a casa da frente, para você criar o seu feudo. Você quer mais. Aquilo que você tem não te sacia, não te satisfaz, não te dá completude. O ser humano tem uma necessidade de possuir espaço, porque ele atribui a esta sobra de espaço poder econômico e poder social. O aumento patrimonial exagerado que não respeita aquele que não tem nada. E quando você vai visitar nossa região, nós que moramos numa área de litoral, nós que moramos numa área abençoada, quando inverna agora e você sai por Búzios, você sai por Cabo Frio, você sai pelo Arraial do Cabo, um universo de imóveis fechados, um universo de apartamentos fechados, um universo de casas fechadas. Nós temos bairros em Cabo Frio que são verdadeiros bairros fantasmas, onde as pessoas investem milhares de reais, centenas de milhares de reais para adquirir um imóvel, para que a sua família venha usufruir 15 dias por ano, 20 dias no ano, onde eles passam boa parte do tempo se deteriorando, fechado, gerando recursos, mas que lhe dá aquela sensação poderosa de ter uma casa na praia. Porque isso, a cobiça pelo espaço, ela acaba representando na sociedade em que vivemos um processo de sucesso.
E quanto mais você soma essas áreas, esses espaços, esse desejo de possuir, que você inflaciona o mercado e joga o mercado lá em cima, todos querem ter 1 metro de terra em Búzios. Nós esquecemos que tem pessoas que estão morando na rua, porque a partir do segundo imóvel que você comprou, do terceiro imóvel que você comprou, e que não respeitou quem está vivendo no desamparo, nós começamos a criar uma bolha. E quando você passa pela rua e vê aquele monte de gente em situação de rua miserável, você fala, quando é que a prefeitura vai resolver isso? Como é que se resolve isso? Porque a cobiça humana passou por cima da falta de ouro e da falta de espaço dessas pessoas que estão em situação de miséria. Como é que a gente resolve os problemas do mundo com o ouro todo na mão de meia dúzia? E com esta meia dúzia centralizando toda a conquista patrimonial, não permitindo que ninguém mais tenha. A nossa região dos lagos é um lugar que a maioria das pessoas que moram aqui de baixa renda, pobres e remediadas, não conseguem adquirir o seu imóvel, devido ao alto valor, e teve que vir um vírus para remexer nessa questão patrimonial. E hoje os imóveis diminuírem de preço, chamando os próprios seres humanos que aqui vivem a entender de que vale tanto espaço se você não pode usar. Mas enquanto você centraliza tanto espaço na sua mão, tem gente morando na rua. Enquanto para você é tão fácil comprar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto imóvel, tem o outro que está há 20 anos juntando dinheiro, está há 20 anos olhando para o seu fundo de garantia, pedindo a Deus, multiplica, Senhor, para depois de 20 anos conseguir dar entrada num pedaço de casa, de 50, de 40 metros quadrados. Que ele vai chorar quando assinar a escritura e você já está assinando a sua quinta, a sua sexta, a sua sétima escritura, sem compreender que enquanto você acumula espaço, tem gente que não consegue nada. Que não consegue nada. Então, segundo Bezerra de Menezes, não falta ouro, nem falta espaço. Falta que as pessoas cristãs entendam que elas têm o direito de viver no conforto, mas que é uma injustiça social com elas e uma injustiça social com o outro, e é um despreparo espiritual acreditar que Deus botou sobre você todas essas bênçãos de graça, porque não é de graça. Todos nós responderemos por essas sobras, porque essas sobras são alavancas que o Cristo, que o mundo espiritual coloca na nossa vida para que a gente não só ajude a impulsionar a vida do outro, mas impulsionando e favorecendo a vida do outro material, possamos impulsionar a nossa vida espiritual, vencendo as questões ligadas ao orgulho e ao egoísmo. No terceiro item, diz-nos Bezerra de Menezes, o mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que entra na nossa cabeça e que vira conhecimento e que é o tesouro maior que um ser humano pode levar na vida, que é o conhecimento, porque a ferrugem não come, o fogo não destrói, o ladrão não rouba. A quem serve essa cultura? Para onde vai essa cultura? A quem atende? Tudo é isso que a gente aprendeu, tudo é isso que a gente soma na cabeça, porque o ser humano ele está acumulando a cultura, ele está acumulando o conhecimento e não entendeu que até este acúmulo de cultura e de conhecimento precisa ser extravasado em favor do próximo, precisa chegar ao próximo, precisa atender à ignorância do próximo.
Todo homem que vai amealhando conhecimento, que vai adquirindo esse conhecimento, que vai produzindo esse conhecimento, se ele retém esse conhecimento somente a favor de si e em favor de si, e não compartilha com o outro, ele é como aquele que está com um cofre cheio de ouro, ele é como aquele que está construindo, dominando, elaborando um campo espacial, um campo de espaço enorme. Entretanto, ele se enriquece de informação, enquanto tantos ao seu redor seguem miseráveis disso. Ao cristão também é chamado a compartilhar o conhecimento. Eu não tenho dinheiro para dividir. Eu não tenho espaço para ceder. Mas todos nós conhecemos algo e detemos um conhecimento e possuímos uma informação, possuímos um nível instrutivo de algum tipo de dado, de coisa, que alguém do lado da gente precisa. E que nós, na qualidade de cristãos, que queremos ajudar com que este mundo solucione a sua problemática, solucione os seus elementos mais difíceis, encontre remédio nisso. Então, se nós não compartilhamos isso, nós retemos egoisticamente todo esse tesouro do que a gente aprende na nossa vida. A quem serve tudo que você sabe? A quem serve, além de você, 5 anos de faculdade? A quem serve, além de você, uma pós-graduação, 2 pós-graduações, cursos livres, cursos soltos? A quem serve, além de você? Serve a alguém além do seu bolso, do seu interesse pessoal? Isso é uma pergunta diária. Às vezes nós estamos na via pública e alguém fala uma questão que está dentro do nosso raio de conhecimento e nós, com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, conseguimos levar alento a uma pessoa, instruir e orientar, saindo do nosso universo egoísta e mergulhando num plano altruísta, compartilhando com esses nossos irmãos um momento de alento, de socorro e de pacificação. Então, é o dinheiro que tem que chegar para todos. É o direito ao espaço, a um lugar para viver, que tem que chegar para todos. É a instrução, é a informação, é a libertação da ignorância que tem que chegar para todos. O mundo está repleto de teorias nas ciências, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero, porque desespero é algo material. Quem entra em desespero não quer uma teoria, quer uma solução, ou quer um caminho para a solução. Quem se desespera porque está sem dinheiro não quer uma teoria sobre a sua pobreza. Ele precisa de recursos para saldar suas contas, para comprar o seu alimento, para quitar o seu aluguel. Não adianta nós sentarmos com o desesperado na falta de dinheiro e falarmos para ele do passado em que ele jogou as coisas fora, porque a fome está ali, porque a doença está ali, porque a ameaça de ser colocado na rua está ali, porque o filho que não consegue acessar a escola está ali, porque a passagem de ônibus que ele não consegue comprar para chegar em algum lugar, esta ausência está ali. Então, nós não resolvemos o desespero com uma teoria. Nós resolvemos o desespero das pessoas com uma ação prática. Então, todo mundo tem uma teoria sobre tudo. Entretanto, quando uma pessoa te apresenta uma questão, ela não espera que você reflita com ela sobre essa questão. Você pode até fazer uma reflexão. Mas, posteriormente a essa reflexão, siga com uma ação prática. Fulano está com fome. Fale para ele, enquanto espírita, das questões originárias da possibilidade da fome no plano espiritual. Entretanto, enquanto você fala, alimente ele materialmente.
O indivíduo está desesperado porque uma pessoa da sua família faleceu. Se você quer fazer um alento para ele, falar que a morte não existe, fale. Mas junto com essa sua fala, ofereça seu ombro e diga assim, olha, pode chorar porque dói, chore aqui. Isto é prática, isto é real. Me abrace, grite, chore, reclame. A dor da perda de alguém, materialmente falando, é grande. Eu posso te dizer muitas teorias sobre isso. Mas mais do que isso, nesta hora, eu te dou o meu abraço e o meu ombro para que você chore nele e eu possa te confortar fisicamente. As pessoas estão doentes. Elas precisam que alguém lhes fale, sim, sobre o processo de ação e reação que lhes levou a um caminho de enfermidade. Entretanto, enquanto se está levando a esta pessoa a teoria sobre a sua enfermidade, não esqueça de perguntar a ela se ela conseguiu ir à farmácia comprar o seu remédio. Não esqueça de perguntar a ela se ela já foi ao médico se consultar e que você vai ajudá-la nisso. Porque as teorias não solucionam as dores, elas podem até explicar a dor. Mas quando a gente está no redemoinho do sofrimento, explicação muito mais do que ajudar é irritante e atrapalha. As pessoas querem primeiro ser atendidas na sua necessidade. Então, menos teorias diante da angústia e mais atitude, mais prática. É o que nos diz Bezerra de Menezes. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Porque o crime não será resolvido em reuniões organizacionais. O crime não será solucionado em salas fechadas. O crime será solucionado quando nós descobrirmos o que dá origem a ele. O egoísmo, o orgulho, a miséria, o tráfico de drogas, todos esses elementos que estão aí. E que sentar-se numa sala e pensar sobre isso pode até te levar a belas reflexões acerca ligado a este assunto, mas não solucionará as questões que deram origem a ele. E aí, vem Bezerra de Menezes fechando estes 5 itens para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio é o Evangelho de Jesus. É usar o Evangelho de Jesus ante o ouro do mundo. E neste Evangelho de Jesus, como grande filtro, o grande metro que melhor mede o que fazer e a medida das coisas, aplicá-lo. É usar o Evangelho de Jesus ante os espaços acumulados, as grandes extensões territoriais que atendem a uma pessoa, uma família, 2 famílias. E que vai representando para tantas outras que estão na linha da miséria uma agressão social. É imprescindível nós pensarmos acerca disso. Sejamos assim, finaliza Bezerra de Menezes, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, uma humanidade justa, uma humanidade equilibrada, uma humanidade que se preocupa
preocupa com aquele que nada possui, uma humanidade que enxerga além do sucesso pessoal e do conforto pessoal, mas humanidade que consegue entender que quando você vence sozinho, você não tem ninguém para abraçar. Você não tem ninguém com quem se confraternizar. Uma humanidade que compreende isso, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo fora do Cristo. Não tem solução. Não há jeito. Fora de um Cristo que nos faça o alerta acerca dos excessos de um para com as faltas de outro, lembrando-nos que é obrigação de quem tem mais atender a quem tem menos. Isto é da lei. Isto é uma regra. Esse Cristo que nos faz um alerta acerca dos nossos exageros de espaço e de área, que nos faz perguntar todos os dias: para que tanto? Para que 300 metros de casa só para você? A quem isso atende além de você? Para que tanto espaço? Para que tanto solo? Porque o caixão... O caixão não tem gaveta. E tudo vai ficar aí. E tantos espíritos e tantos espíritas vão arrastar correntes no futuro, querendo saber o que todo aquele espaço e todo aquele ouro que eles construíram, o que estão fazendo com aquilo. Como estão trabalhando aquilo. A cultura, o conhecimento, o que a gente aprende. Coloque o Cristo na frente. Senhor, tu que me deu a permissão de adquirir conhecimento, informação e instrução. Permita-me, Senhor, que toda esta bênção de mergulhar no conhecimento que a vida me ensejou, que isso possa estar chegando através de mim ao outro. Que eu seja veículo do teu amor para o outro através dos bancos acadêmicos que eu me sentei e que o meu companheiro de caminhada não logrou êxito em sentar. Coloque Jesus nas teorias e veja que sim, o Divino Amigo ensinava. Contava as suas parábolas e levava a todos a grande reflexão, entretanto, através da sua força moral, através das suas descargas fluídicas inigualáveis. O paralítico de Cafarnaum se levantou. O cego do poço de Siloé voltou a enxergar. O leproso que o encontrou na via pública ficou limpo. Através do seu influxo de amor, a filha de Jairo voltou à vida. Através do seu influxo de amor, quando a multidão tinha fome, ele multiplicou o pão e o peixe para que o corpo pudesse ser saciado. Porque ele sabia que as almas, que os espíritos encarnados tinham demandas físicas. E ele estava ali para ensinar-lhes uma nova rota, entretanto, sem jamais se esquecer de atender às suas questões materiais mais importantes, mais emergenciais. Jesus precisa ir para isso. Jesus precisa estar nas organizações sociais, desde a casa espírita, desde as organizações empresariais. Porque se o nosso único objetivo existencial for produzir recursos materiais sem saber a quem ele serve, no fim das contas, quando adentrarmos ao plano espiritual e chegarmos na erraticidade, eles vão te perguntar assim: sua vida foi um sucesso material,
tanto dinheiro, que casa bonita, quantos diplomas, quantas ideias boas você tinha, que organizações que você construiu que funcionaram como um reloginho. A quem isso serviu além de você? A quem isso atendeu além de você? Todos nós, espíritas, não espíritas, cristãos, encarnados que estamos neste mundo, precisamos compreender que entre a problemática do mundo, que na questão da problemática do mundo, a solução está nas nossas mãos. Não está nas mãos do Senhor. Visto que não é Jesus o responsável por distribuir mal, tudo aquilo que chega às mãos cheias neste mundo, mas que meia dúzia aglomera, agrupa em favor de si próprio, em detrimento da grande imensidão de pessoas que segue sem receber as bênçãos. Para que estes onde sobra foram chamados a ajudar a compartilhar e a dividir. Que esta reflexão da noite de hoje possa chegar ao coração dos nossos companheiros. O meu sincero agradecimento aos meus companheiros de caminhada, rogando ao divino amigo de Nazaré que nos guarde, nos oriente e nos dê o bom ânimo na nossa caminhada. Nós vamos orar, agradecendo o encontro que tivemos com os nossos irmãos na noite de hoje. Senhor Jesus, agora aqui reunidos com os nossos companheiros, nós queremos te agradecer a oportunidade de reflexão que ora nos enseja e te dizer muito obrigado por mais essa oportunidade. Que a tua mensagem, que o teu evangelho chegue aos nossos corações, nos chamando à responsabilidade do trabalho e de estarmos alertas ante aquilo que tem sobrado na nossa vida e que, consequentemente, falta na vida de alguém. Desde os nossos armários repletos, desde a nossa despensa abarrotada, tudo isso que sobra em exagero na nossa vida, falta para alguém. Que possamos ficar alertas e conscientes disso. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. É o que nós te rogamos na noite de hoje. Graças a Deus. Meu muito obrigado aos companheiros e que, se Deus quiser, nós possamos estar reunidos em uma outra oportunidade. Uma noite abençoada, que Deus oriente, e guarde e cuide de cada um dos nossos irmãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.